O grande risco de você jogar com o regulamento debaixo do braço é você, numa dessas bolas que vêm para a área, que acabam rebatidas, de confusão, você tomar um gol. Essa é a grande questão. O São Paulo foi nitidamente para Montevidéu para empatar o jogo. Né? Pelo comportamento do time, a gente vê isso muito claramente. O São Paulo abdicou de atacar, preferiu se defender, preferiu tocar bastante a bola no seu campo defensivo, o que é um risco, né? Mas no final é aquilo. Se o objetivo foi esse, que eu creio que foi, ele foi atingido de alguma maneira. De alguma forma, o São Paulo sai com um resultado positivo lá de Montevidéu. Rony Altieri em São Paulo, Raiz na área, para a gente falar um pouquinho, né? Repercutir um pouquinho essa partida. Chutei bastante mesinha na sala, né? Durante o jogo, é claro, porque a gente fica numa tensão muito grande. É Libertadores, né, gente? E Libertadores é jogada de uma forma muito especial, de uma forma bem diferente do que normalmente as equipes jogam, né? Então você tem que ter um poder de dividir a bola muito maior do que normalmente você faz. O jogo físico é muito mais intenso e o árbitro, né? Aqui o jogador assopra o outro juiz da falta, né? Na Libertadores, meu, você tem um monte de jogadas ali que aqui seria falta, seria até cartão, e para eles é uma sequência natural do jogo. E a gente sabe que o nível é intenso da partida, né? Em alguns momentos faltou para o São Paulo essa intensidade. Em alguns momentos e de alguma maneira faltou para o São Paulo alguma coisa a mais, né? Que pudesse realmente fazer, inclusive, com que o São Paulo saísse de lá com uma vitória. Mas tem a sorte do dia, né? Vocês sabem qual é a sorte do dia? A sorte do dia é que o Nacional é muito fraco, gente. O Nacional é muito fraco, jogando em sua casa, com uma pressão daquela como tem a torcida, como a torcida faz, meu, o time praticamente não jogou. O time praticamente não levou risco nenhum para o Rafael, a não ser o lance lá no primeiro tempo, que o Lucas e o Luciano ficaram bobeando ali, né? Brincaram ali de cachorro com dois donos, que acabam morrendo de fome. E o jogador do Nacional pegou a bola e colocou lá, quase que botou no ângulo do Rafael. A única chance real, né, que eles tiveram de fazer um gol. O resto foi a pressão, foi o sufoco, mas com uma qualidade de futebol muito pequenininha, né, muito restrita. Ou seja, o São Paulo se aproveita disso, né, e apesar do risco de ficar tocando essa bola atrás, né, uma mania, o pessoal comenta, a gente durante o jogo, a gente vai conversando no Instagram com os irmãos, né? E o pessoal comenta muito porque irrita demais esse toque para trás, né? Várias vezes a bola ganha o campo adversário. Inclusive na surpresa de pegar o adversário desprevenido, não montado não devidamente, né? E de repente o jogador cisma de virar a bunda para o ataque e devolve a bola para a defesa para chegar de novo para o Rafael. E isso facilita a vida do adversário, né? Mas, enfim, tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente passa como é que se diz? Passa um papel de embrulho, dá um laço e enfia na gaveta. Por quê? Porque o São Paulo consegue empatar, não toma nenhum gol do Nacional, não se complica aí, de repente 1-0 lá poderia complicar muito a vida do São Paulo, né? E o São Paulo acaba tendo um comportamento extremamente, como é que eu vou dizer? Um comportamento não tão adequado, mas o resultado adequado, né? Eu mais ou menos imaginava, o placar da razão era 1-1, né? Eu já imaginava basicamente que o São Paulo viesse com essa intenção. É que durante o jogo você vai vendo, e pela própria deficiência do adversário, que dá para você fazer mais, né? Daria até para você fazer mais. Mas aí você cai também na péssima noite de alguns jogadores. Então, se você pega o Ferreirinha, ele errou o primeiro lance e ele começou a errar. Um atrás do outro, não acertava passe, não acertava drible. Teve uma bola na área que ele matou errado, ela escapou dele, né? Perdeu muita bola, como ele vinha ajudar ali na recomposição, na marcação, ele perdia muita bola perigosa ali na saída de bola. Péssimo. O Zubeldia viu a mesma coisa no intervalo, tirou ele, né? O que faltou? Luciano, para variar, né, gente? A gente não consegue ter um armador, não consegue ter um jogador que marca, não consegue ter um jogador que se aproxima do Caleri, não consegue ter nesse comportamento do Luciano alguma coisa de lucidez maior. Também não dá para querer muito mais do que isso, né? Mas ali na função dele ali que o Zubeldia dá para ele, de alguma maneira ele teria que produzir alguma coisa a mais.
porque a bola passa muito pelo pé dele, né? Então, ao passar muito pelo pé dele, caberia, de repente, ao Luciano, e não é o caso dele, ter um pouco mais de qualidade para poder fazer essa bola se movimentar com mais rapidez, né? Essa bola chegar com mais facilidade ao ataque, com mais qualidade e uma série de outras coisas. Aí acaba o Lucas tendo que fazer essa condução da bola, né? Então ele é aquilo do Lucas, sai por um, sai no segundo, sai no terceiro, alguém vai chegar, vai tirar a bola, vai derrubar ele. É difícil a sequência para o Lucas. Se você não tem essa, como é que eu vou dizer para vocês, a armação do time voltada para ter jogadores próximos quando a bola está no ataque. Vocês repararam que quando a bola está na defesa tem jogadores próximos, quando a bola chega no meio de campo tem jogadores próximos, tanto é que a gente fica com a bola grande parte do tempo, só que quando ela chega no ataque a bola se perde. O último toque para definição acaba perdido, né? Isso fica muito claro aí quando a gente está vendo o jogo. Agora sim, já que eu falei do Lucas, eu vou abrir um parêntese aqui. A gente sabe do tamanho do futebol que tem o Lucas e da qualidade que ele tem. A história dele na bola fala sobre isso, principalmente para os dias de hoje, né? Que existe uma dificuldade muito grande de você arrumar jogador talentoso. Agora, eu quero saber também a opinião de vocês, é claro, espero muito mais do Lucas em partidas como essa. Essa é a partida que a gente precisa do Lucas, né? Essa é a partida que o Lucas tem que fazer a diferença, né? Um jogo de Copa, um jogo difícil, pressão da torcida adversária, mata-mata. Esse é o jogo que a gente precisa do Lucas aparecendo. E o Lucas não jogou, né? Pelo menos eu não vi do tamanho que eu espero que o Lucas jogue, uma atuação do Lucas que eu pudesse destacar. Gente, fica comprometido. Quando o Ferreirinha tá mal, quando o Luciano tá mal, quando o Lucas não está muito bem, o que acontece, gente? O Caleri vai ficar isolado e a bola vai morrer toda vez que ela for para o ataque. Talvez seja uma dessas questões que a bola tenha ficado muito tempo ali atrás, né? Bobadilha não estava numa noite legal, mas cumpriu lá o mínimo aceitável para a função dele. O Luiz Gustavo fez um excelente primeiro tempo, segundo tempo se complicou um pouco, porque, claro, a formação do time exige muito desse jogador, por isso que a gente viu o Alisson aparecer muito, exige muito do segundo volante, quando você tem um armador que é o Luciano, por exemplo, né? Então, só que aí no segundo tempo, eu não sei se foi uma questão física, tá? O Luiz Gustavo caiu um pouco também. Só que o São Paulo melhora para o segundo tempo nesse sentido com a entrada do Rato, né? Então, em vez de ter um jogador que perdia a bola cada vez que carregava, o Rato deu uma outra condução para o time. Gente, não foi nada da água para o vinho, tá? Eu estou dizendo que mudou com relação ao primeiro tempo. E o São Paulo me pareceu mais estável e correndo menos riscos, apesar da bola ainda trocada em insistência lá atrás. Bom, eu não suporto, né? Não sei vocês aí. Em vários momentos o São Paulo mostrou que se tivesse forçado mais o jogo, poderia ter ganho, né? Por diversas vezes o meio de campo tocou e chegou bem na área adversária. Só que aí, aquilo que eu falo, a última bola do São Paulo, meu Deus do céu. O Ferreirinha, no primeiro tempo, ele pegou uma bola, olhou para a área e bateu para cruzar lá, a bola saiu lá quase no pau de escanteio. Não pode, né, gente? Então a gente erra muito nessas bolas finais aí. Isso é uma coisa preocupante, né? Mas, enfim, de alguma forma, o time conseguiu o objetivo. Pelo menos pelo que eu vi em campo, que foi trazer o empate lá de Montevidéu, né? Alguma coisa definida nesse sentido? Eu não creio, tá? Se a vida do São Paulo, vamos entender, ficou menos difícil, há de se entender que do outro lado você tem um time uruguaio. E quem acompanha os times uruguaios sabe muito bem como é que é o comportamento desses caras na hora da decisão. Os caras se superam 3 vezes. Parece que o efeito da torcida adversária, o efeito da pressão contrária, dá uma potencializada nos caras muito mais do que quando eles estão com a torcida ao lado deles. É interessante esse tipo de conduta. E a gente desde já, é bom saber que não vai ter vida fácil no Morumbi. Não vai. Claro que o comportamento do time deve ser completamente diferente do que foi o comportamento hoje. Só um detalhezinho para finalizar. Eu não vi, tá? Se vocês viram, ou se o pessoal que está lá, meu irmão Fábio Camisa Pesada está lá,
Cássio Tricolor na Mochila tá lá, Rogerião Tricolor onde for tá lá, nossa, um monte de gente aí, um monte de parceiro. Barolo foi, galera toda lá, muito bem. Vocês viram os jogadores do São Paulo se dirigirem até a sua torcida para agradecer a ida até o estádio? A viagem, quem acompanhou a saga aí do Fábio Camisa Pesada, de ônibus, carro, trem, metrô, avião, aeroplano, né? Essa coisa, balão, essa coisa toda, que só o Fabião para ir para cima e para baixo. Se não for, se foram, vocês desconsiderem o que falei. Se não foram, passou da hora dos jogadores, quando terminarem a partida, todos se dirigirem até o Alambrado e a sua torcida, agradecer a sua torcida e aí sim ir para o vestiário. É o mínimo que esses caras têm a fazer. Eu vi o Rafinha de longe, dando tchau, agradecendo e tudo mais. O torcedor de São Paulo merece alguma coisa muito mais do que um tchauzinho à distância. É isso daí. Vamos ver agora no Morumbi qual é o comportamento. Dá para entrar domingo com o time titular, hein? Desde já, hein, gente? Dá para entrar domingo contra o Palmeiras com o time titular, porque depois descansa até quinta-feira para pegar uma decisão dessa. É muito importante essas duas partidas que o São Paulo tem pela frente. No Brasileiro, porque pega um adversário direto e um time abalado pela crise, ou nós vamos recuperar de novo os caras, que nem o ano passado. A gente recuperou e os caras seguiram pro título. E depois a gente pega o Nacional aí para garantir de uma vez por todas essa vaga aí para seguir na Libertadores. Tá bom, meus irmãos? É isso daí. Objetivo atingido, a gente traz o jogo para decidir no Morumbi. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço, tamo junto.